Hoje vamos falar sobre um tema que todo gerente de projetos conhece na teoria, mas que muitas organizações ainda têm dificuldade de colocar em prática, que é a gestão de riscos. E quando falamos em gestão de riscos, é muito comum pensarmos em registro de riscos, matriz de probabilidade de impacto, plano de resposta, reuniões de acompanhamento, templates, e tudo isso é importante. Mas como fazer com que a gestão de riscos deixe de ser apenas uma planilha preenchida no início do projeto e passe a ser um instrumento que agregue valor ao seu planejamento e traga proteção para o seu projeto? Olá, seja muito bem-vindo ao sexto episódio do PMI Santa Catarina Podcast. Eu sou Bruno Gabriel e serei o host deste episódio junto com a Nicole Abreu e o Ciri Oliveira, que fazem parte da equipe de produção. Para essa conversa, eu tenho a satisfação de receber o André Choma. André é engenheiro civil, especialista em gestão de projetos de construção, infraestrutura, mineração, tecnologia e projetos de capital. É diretor executivo de uma grande consultoria global, é host do Capital Project Podcast e é uma referência nacional na metodologia FEL, além de possuir as certificações PMP e RMP. André, seja muito bem-vindo ao PMI Santa Catarina Podcast. André, para nós é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. Somos seguidores do seu canal, né? E para nós é uma inspiração estarmos com você aqui. Muito obrigado. É uma honra participar desse projeto PMI Santa Catarina. Muito obrigado pelo convite. Passar aqui essa próxima hora conversando com vocês sobre um tema tão apaixonante como gestão de riscos. Eu acho excelente. E quero dar os parabéns a essa iniciativa do capítulo, porque é um formato que populariza bastante o acesso a conteúdo de qualidade, as boas práticas. É um formato bastante prático. Sou suspeito para falar de podcast, né? Tenho o meu canal aí há praticamente 5 anos e meio, mas sou um ouvinte assíduo de vários canais e acho esse formato muito interessante, e assim a gente consegue levar cada vez mais conteúdo de qualidade para a comunidade de gestão de projetos, tanto de Santa Catarina quanto do Brasil. Então, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, né? E hoje você não como host, mas como convidado, né? A gente gostaria de conhecer um pouquinho mais da história do André Choma, né? Como que ele entrou nessa área de gestão de projetos, né? Uma vez que começou como engenheiro civil, né? E você já teve participações, né? Como voluntário de capítulos do PMI aí pelo Brasil. Gostaríamos de conhecer um pouquinho dessa história. Isso, o PMI está muito ligado à minha carreira. A minha carreira não seria o que é hoje se não fosse pelo PMI. Então, sou muito grato e sempre procuro estar próximo da comunidade no geral. Voltando um pouquinho, como é que eu cheguei na gestão de projetos e como é que isso foi decisivo na minha carreira? Eu me formei na Federal do Paraná como engenheiro civil e da faculdade eu saí como calculista. A gente não tinha uma matéria de gestão, uma matéria de planejamento, uma matéria de gestão de contratos, era só cálculo. Eu sabia calcular estrutura em madeira, em aço, em concreto, túnel, prédio, ponte, mas não sabia fazer gestão. E isso, a realidade, bateu na minha cara a hora que eu fui para os projetos maiores. Eu comecei minha carreira com projetos pequenos e aí finalmente tive a oportunidade de trabalhar num grande projeto industrial, grande para mim na época, e esse era meu sonho. Quando eu estava na faculdade, eu queria trabalhar com grandes projetos industriais de infraestrutura, eu só não sabia como chegar lá. E quando eu consegui minha primeira oportunidade, eu vi que eu estava totalmente despreparado para aquele ambiente, porque, mais uma vez, o que eu tinha de bagagem técnica era de cálculo. A gestão eu estava aprendendo ali na pancada. A gente sabe que não é a melhor forma. Então, sofri bastante nos primeiros projetos e eu sempre acreditei no modelo melhor de planejamento, de gestão, de controle, eu só não sabia onde buscar isso naquela Uhum. época. Eu olhava meus colegas mais experientes na mesma construtora, trabalhando com seus projetos, e todos praticamente da mesma forma, né? O que a gente fala hoje de tocar obra. Eu vou ir resolvendo os problemas no dia a dia, apagando incêndio, dando butinada nos contratados, etc. Inclusive um modelo que eu não concordo. Sim. E eu acreditava que, poxa, tem que ter uma maneira melhor de fazer isso, não é possível. E aí consegui, né, buscando um complemento na minha formação, encontrei uma pós-graduação em gerenciamento de obras no antigo Cefet Paraná, hoje Universidade Tecnológica Federal, e dentro desse curso de gerenciamento de obras tinha um módulo, um módulo ali de gerenciamento de obras, chamado gerenciamento de obras, que na verdade era gerenciamento de projetos. Que a gente está falando lá de 2000
2002, 2003, Uhum. e o professor era o Silvio Ville, um consultor bastante conhecido aqui de Curitiba, e Uhum. ele, inclusive, depois ele falava que ele chamava o módulo de gerenciamento de obras, mas na verdade ele era um curso de gestão de projetos, que naquela Uhum. época não era muito conhecido ainda. E ele mesmo disse que ele chamava de gerenciamento de obras, porque se ele chamasse de gerenciamento de projetos dentro da engenharia e construção, a gente ia pensar em projeto de arquitetura, projeto de estrutura, projeto de instalações, muito mais do design do que a Uhum. gestão do empreendimento. E aí, naquelas aulas, para mim, foi aonde abriu-se a cortina de um mundo novo, porque para mim ficou muito claro, foi isso que eu vim buscar aqui. Práticas já consolidadas de gestão que se aplicam ao meu mercado e que eu preciso ter acesso para poder melhorar o resultado dos meus projetos. E aí mergulhei de cabeça. Tanto que o Silvio foi meu orientador do TCC lá da pós, a gente ficou em contato por bastante tempo, e anos depois eu fui trabalhar com ele, né? Não muito tempo depois, eu fui trabalhar com ele para aprender mais sobre gestão de projetos. E aí mergulhei dentro Uhum. das práticas do PMI, aí ele me apresentou o que era o PMBOK. A primeira vez que ele falou em PMBOK, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Uhum. Né? E, e aí, a hora que eu consegui ter tantos anos de experiência, as horas práticas, etc., já busquei a certificação PMP lá em 2005 Uhum. e me apaixonei pelo tema, porque você pegar essas práticas, aplicar na realidade e ver o resultado dos seus projetos vindo a partir dali, é um negócio que, depois que você vê, não tem como desver. Uhum. Você vê que, poxa, eu estou realmente guiando o resultado do empreendimento. É claro que nenhum projeto é 100% certo, a gente está aqui para falar sobre gestão de risco, você nunca Uhum. consegue cercar tudo, mas quando você termina um projeto com resultado de sucesso, que você vê que ele foi bem gerido, ou seja, aquilo que a gente pensou, planejou, a gente conseguiu aplicar, os riscos aconteceram, não aconteceram, a gente conseguiu lidar com eles, etc, etc. Poxa, você vê que de fato tem método no caos, tem como você modelar um pouco daquela realidade. De novo, as variáveis sempre estarão por ali variando, porque isso é que elas fazem. A gestão de Uhum. riscos é algo ativo no dia a dia de qualquer projeto, mas você vê que aquele resultado ele vem de uma gestão profissional. Ele vem de algo que foi conduzido, não foi tocado, certo? E, e aí, enfim, né, trabalhei com gestão de projetos em vários projetos, né, empreendimentos de engenharia e construção, aqui no Paraná e na região. Depois eu tive um tempo, morei em Joinville, alguns anos, trabalhei com projetos na área de tecnologia, gestão de projetos na área de tecnologia. Fui voluntário do PMI Santa Catarina, minha primeira experiência como voluntário de um capítulo do PMI. Depois dali, trabalhei um ano com consultoria de gestão de projetos de governo em Angola. Quando voltei de Angola, voltei para Curitiba e aí comecei a atuar como consultor para grandes projetos industriais aqui na América do Sul, chamados megaprojetos. Então, tive a primeira experiência ali em trabalhar com megaprojetos. E o interessante é que você vê que os problemas que acontecem em projetos grandes e projetos pequenos são exatamente iguais. O que muda é a escala e o tamanho do desvio, mas assim, a causa fundamental é a mesma, né? Certo. E aí trabalhei um tempo com projetos de mineração numa grande mineradora, mudei para Belo Horizonte, trabalhei 4 anos lá. Lá fui diretor de administração e finanças do capítulo PMI Minas Gerais, lá, com a Miriam como presidente. Foi uma excelente oportunidade de estar contribuindo com a comunidade. Depois voltei para Curitiba para ser gerente geral de empreendimentos numa empresa aqui que atua na região sul. Fui, então, voluntário como diretor aqui do PMI Paraná também, então fechei 3 capítulos aí como voluntário. E, e mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, tenho atuado em consultoria para grandes clientes em projetos de capital e de infraestrutura, trazendo essas práticas de gestão de projetos. E dentro dessa trajetória toda, sempre me apaixonei pelo tema de riscos desde o começo dos estudos, porque o que a gente faz no dia a dia em projeto é lidar com o risco que está acontecendo, ou coisa que deveria ter sido melhor prevista lá no passado. Uhum. Então, sempre foi um tema apaixonante para mim. Lidei muito com planejamento e com gestão de contratos, então são coisas que estão muito ligadas na gestão de riscos.
Uhum. e decidi tirar minha certificação RMP lá em 2013, que mantenho até hoje. Então é um tema que eu gosto muito e não tem como tratar de gestão de projetos sem tratar de gestão de risco. Excelente, tem uma grande quilometragem já nesse sentido, né, de projetos, de tipos de projetos diferentes, né, e acho muito interessante essa questão dos megaprojetos. Atualmente a gente está acompanhando um mega projeto acontecendo, né, na nossa frente, que é a Copa do Mundo, né, fico imaginando o quartel-general que deve haver por trás daquilo tudo, para fazer toda aquela logística acontecer, né, jogos, vários jogos no mesmo dia, vários estádios, né? Além da preparação anterior, né, a execução, né, porque ainda tem aquela questão de pode acontecer raios no meio da partida, o que que vai fazer, para onde que vai mandar as pessoas, não sei o quê. Então imagina o planejamento que foi necessário para fazer esse mega projeto acontecer, né? E milhões envolvidos em tudo isso, né? Com certeza. Quanto mais você aumenta o escopo do teu programa, mais variáveis podem agir em cima dele. Então, realmente é um tema bem interessante. Eu, inclusive, gravei no passado com o Marcelo Burlamac, lá no Capital Projects Podcast. Ele trabalhou muito ativamente no projeto da Copa do Mundo e das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E ele trazia exatamente isso, porque assim, são eventos que, de fato, todo projeto nasce com uma data de entrega, só que existem eventos onde não há a menor possibilidade de você postergar um minuto daquela entrega que está contratada. Então, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, quando você olha na tabela, já 1 ano, 2 anos antes, que o jogo de abertura começa a tal hora em tal estádio, ele vai começar naquela hora e naquele estádio. Então, assim, Sim. te vira para conseguir entregar. E é isso mesmo. E você vê, inclusive, a sincronia que acontece na abertura dos jogos, né? A entrada, as bandeiras, a música que está tocando, acaba no momento certinho que o juiz vai dar o apito inicial do jogo. É, E, tudo muito bem ensaiado. e esse é um tema que é recorrente, né? Falar sobre riscos no nosso podcast, e acredito que no seu também, né? Falar sobre riscos é um tema recorrente. Por exemplo, falamos recentemente do CBGPL, que aconteceu em Gramado, agora recentemente, onde tem toda a questão, né, dos fornecedores, materiais, comunicação, logística, né? E falamos lá com o Anderson Salles, quando a gente estava falando do PMBOK 8, e ele trouxe o tema de riscos para falar sobre maturidade em gestão de projetos, né? Porque a gestão de riscos, muitas vezes, ela é negligenciada, né? É feita meio que uma burocracia para seguir a metodologia da organização, né? E o cara preenche lá a planilha de riscos e nunca mais olha para aquilo, né? E qual é a sua visão em relação a isso, em relação à maturidade? A gestão de riscos é um sinal de maturidade do gerente de projetos e da organização? Com certeza, com certeza. Quando você está participando de uma sessão de análise de risco, você vê de fato como a empresa e a equipe tratam aquelas questões de fato, na prática. Se é de uma maneira mais transparente ou se eu estou ali, como você falou, para cumprir um processo que se espera de mim, que o PMO vai cobrar, ou que eu preciso apresentar para poder aprovar o projeto para execução. Então, tem maneiras e maneiras de você lidar com isso. E hoje, já, né, há muito tempo, a gente tem muito acesso a essas ferramentas. Então, é difícil você encontrar profissionais que não conheçam o básico ali de como fazer uma identificação de risco, até mesmo uma quantificação, com a Uhum. popularização das ferramentas, inclusive de rodar análise de Monte Carlo e tudo mais. Então, nós temos uma barreira de entrada muito baixa hoje para que as pessoas utilizem o processo full como a gente gostaria de ver nos projetos. Sim. Agora, o grande problema é qual que é o nível de confiança e de consistência das informações que estão ali dentro. Porque você pode fazer um tipo de análise de risco e considerar os riscos dentro do seu projeto de uma maneira relativamente mais simples em relação a método, mas muito mais efetiva em relação a resultado. O que eu estou querendo dizer com isso? O que importa é a transparência e a profundidade com que você trata aqueles temas. Se Uhum. realmente estou vendo que isso aqui é uma ameaça para o meu projeto, eu vou investigar o que pode disparar aquilo, quanto de fato de impacto ele pode trazer, o que projetos anteriores já mostraram para mim, e vou trazer aquele impacto cru mesmo, assim, né? Com toda a dificuldade que ele traz, eu vou trazer para dentro do meu projeto para poder tratar. O que eu estou querendo dizer com isso?
que muitas e muitas vezes a gente até vê riscos que são identificados e trazidos para dentro do projeto, mas com potencial de impacto muito menor do que é a realidade. Por quê? Pela pressão da gente chegar numa contingência eu sempre falo que o número mágico é entre 8% e 12%. Você pode fazer o que quiser. Se a tua contingência bater ali entre 8% e 12%, ninguém vai te questionar muito. Agora, se a tua contingência passar disso, por mais que seja a realidade do projeto, você vai ser muito questionado e vai ser pressionado a reduzir esse número. Então, quantas e quantas vezes as equipes, ao identificarem esses problemas, esses riscos, já não condicionam ali os impactos de uma maneira que, cara, deixa eu ser um pouquinho otimista aqui, porque se eu colocar o que eu acho que pode acontecer de fato, esse risco vai pesar muito e lá na frente a gente vai ser cobrado. Então, como você disse, é aí que a gente vê a maturidade da organização e a maturidade da equipe. O quanto de fato elas trazem os problemas para a mesa, elas apontam o bode que está na sala e consideram isso de maneira criteriosa dentro do seu projeto. Que ali, de fato, eu estou tentando entender o comportamento do meu projeto e não tentando gerar um número que vai ser palatável aos executivos na hora de aprovar o meu orçamento e o meu cronograma. Então, a maneira com que os riscos são tratados fala muito sobre a maturidade da organização e do time. E, André, o PMO ele tem um papel importante, né, nesse aspecto, né? Tanto de trazer o processo, as ferramentas, mas também de apoiar, né, nas lições aprendidas que já ocorreram em projetos passados da companhia, como também o acompanhamento, né, dos riscos, porque, como a gente falou, né, às vezes esses riscos foram identificados, foi planejado e tudo mais, mas a gente não revisita, né? Não vê a probabilidade, às vezes varia, pode aumentar ou diminuir, né? Então, qual seria o papel do PMO nesse aspecto de apoiar o gerente de projetos na gestão dos riscos? O papel do PMO é fundamental em todo esse processo, começando com o suporte metodológico e ferramental. Então, ajudando as equipes de projeto a entender o processo, por que é daquela forma, por que aquilo é importante, o que aquilo traz de benefício, suportando na aplicação de ferramentas, se for o caso, trabalhando ao longo de todo o processo de identificação e gestão depois, como você trouxe, suportando a equipe do projeto com o conhecimento que o PMO tem da organização, do portfólio, dos projetos passados. E eu vejo muito também o PMO com um papel provocador nesse processo todo, trazendo esse choque de realidade. Poxa, beleza, vocês identificaram esse risco aqui, ele aconteceu em outros projetos nossos, só que o impacto foi muito maior. Ou então, olha, a gente tem tido esse problema aqui, eu não vi isso identificado nessa sessão com vocês não acham que isso deveria ser considerado? Então, tentando trazer mais do conhecimento da organização e dos resultados recentes da organização para poder melhorar a robustez daquele planejamento que está sendo feito. E depois também ser um guardião de que aquele todo o trabalho que foi feito durante o planejamento não é abandonado a partir da hora que você vai para a execução, o plano não é engavetado, aquele plano de gestão continua vivo, ele é revisitado, ele é atualizado, riscos novos entram, riscos que já passaram saem, mas manter viva a prática dentro do projeto, porque de fato é aí que a gente vai ter resultados. Se eu só fiz o planejamento, você tem uma contingência, a grande chance dessa contingência estar muito subestimada e depois isso não servir de muita coisa durante o processo de gestão. Então, o papel do PMO é fundamental. Um outro ponto que eu vejo como oportunidade perdida muitas vezes, você que trabalha em PMO, o que você identifica de recorrente nos seus projetos da organização? Qual que é um ponto sensível em grande parte dos projetos? Qual que é o risco mais recorrente que acontece? Por que ele acontece? Esse tipo de visão que você tem ali do alto, do portfólio, ele precisa gerar ações de melhoria dentro dos processos da organização. Porque a partir da hora que você tem, imagina o seguinte, né? A gente não pode esquecer do efeito multiplicador que o portfólio tem, para o bem ou para o mal. Se tem algo que eu faço mal no meu processo de planejamento, isso se desdobra em desvios de projeto de maneira exponencial na minha carteira. Vários projetos vão sofrer do mesmo problema. E aí você tem grandes desvios pensando na eficácia daquela organização de fazer bons projetos. Agora, pensa no contrário. Eu identifiquei que tem uma questão recorrente.
consegui atuar bem nesse processo, rodei o meu PDCA e fiz isso melhorar durante a fase de planejamento. Isso vira um padrão dentro da organização. O efeito multiplicador positivo disso na carteira acontece da mesma forma. Então, você vai de um extremo para outro. Olha o ganho que você consegue ter multiplicado pela aplicação no portfólio, por essa atuação mais estratégica do PMO, se utilizando do conhecimento adquirido de vários e vários empreendimentos que já foram feitos ali e os seus resultados. Então, essa governança e essa atuação do PMO olhando a carteira e olhando os processos, ela é fundamental para fazer com que a empresa vá ganhando maturidade ao longo do tempo e assim melhore o resultado prático dos projetos. E a gente pensa muito em lições aprendidas, né, quando a gente fala sobre isso, né? Como é importante o registro das lições aprendidas para documentar, né, o que a gente fez que deu certo e o que aconteceu que deu errado e como é que a gente trabalhou para contornar, para resolver, né, para que isso não volte a acontecer novamente, né? E, e esse é um grande valor aqui que nós temos no podcast. No podcast a gente traz aqui muitas lições aprendidas, muitos cases, né, que trazem um know-how para quem está assistindo, né, para não sofrer o que nós já sofremos, por exemplo, né? E aí eu queria te perguntar assim, se teria um case para trazer para nós aqui de uma boa gestão de riscos que foi previsto lá no início e que, se não tivesse, realmente poderia ter dado um grande problema? Olha, tem um case que eu gosto sempre de lembrar nesses casos, porque ele foi assim muito emblemático na minha trajetória. Eu vou já contar o porquê, justamente por conta da aplicação das práticas de gestão de riscos, e também porque ele aproxima da realidade da grande maioria das equipes de projeto, porque a gente às vezes tende a pensar que, poxa, se eu vou falar de um grande projeto, ou de um grande contrato, ou com pessoas experientes, etc., então, naturalmente, eu sou levado a pensar que o mundo era perfeito, que tudo foi feito como deveria, e que o projeto estava super pronto e que deu tudo certo. Nessa questão, nesse case em si, nós tínhamos um grande desafio de fazer um contrato de terraplenagem para o início de um empreendimento, numa área muito grande. Então, aquele contrato em si, só de terraplenagem, ele era simplesmente o maior contrato individual já feito pela empresa que eu trabalhava. A empresa tinha ali seus 20 anos. E ele também, por si só, era maior do que vários empreendimentos completos feitos no passado. Então, a empresa estava ganhando escala e estava indo para um nível de empreendimento muito maior, e aquele contrato representava um valor maior até do que um grande projeto que a gente tinha entregue no ano anterior. E a história desse projeto começa como começa para vários profissionais que com certeza estão assistindo, ouvindo a gente aqui. Era um projeto que estava engavetado, em que a diretoria resolveu tirar da gaveta e botar no mercado imediatamente. Então, aquele projeto que ressurge das cinzas e já vira urgência maior, aonde a gente iria fazer uma grande terraplenagem num terreno de solo mole. Então, para quem é da área, né, de construção, já sabe que isso traz vários riscos adicionais, com poucos estudos geotécnicos para poder modelar o comportamento desse terreno. O projeto de engenharia, o projeto de terraplenagem que tinha sido desenvolvido no passado, há muitos anos, para aquele terreno, ele estava defasado, porque a empresa resolveu mudar a configuração daquela terraplenagem, fugindo do que estava especificado no projeto, e queria uma contratação urgente. Então, olha só os elementos. A gente ia fazer uma grande terraplenagem em cima de um terreno. Para quem, né, não é da área, o terreno de solo mole, o que acaba acontecendo? Você, ao colocar mais carga em cima dele, ele cede, ele vai descer, ele recalca, como a gente fala. Ele vai ceder, ele vai afundar. E a terraplenagem, ou você vai medir pela quantidade, pelo volume de material que é colocado em cima, ou você mede pela cota final, certo? Então, você vai lá e faz uma topografia do terreno, mostra como é que o terreno está originalmente, e depois você tira outra medida, vamos simplificar bastante aqui, de que nível esse terreno ficou. Ele ia ficar todo plano na mesma cota, vamos dizer assim, né, na mesma altura. E aí você mede essa diferença no terreno inteiro e consegue determinar qual foi o volume que foi aplicado ali. E você paga, então, através desse volume. Só que, no solo mole, a partir da hora que você está aterrando o terreno, você está lá colocando terra, compactando, ele está cedendo, ele desce. Com esse peso em cima, ele vai descendo. E o quanto ele ia descer, a gente tinha uma indicação muito frágil, porque eram poucos ensaios que tinham sido feitos para a extensão do terreno.
E o terreno, né, o comportamento ele é variável, a gente está tratando de algo natural, a natureza ela é um pouco aleatória às vezes, né. Pois é. Então não dá para modelar aquilo como um material de comportamento uniforme. Então tudo isso levava a gente a escolher um tipo de contratação por preço unitário. Pagaríamos a contratada por aquilo que de fato ela executar. Só que veio como determinação do CEO, como uma cláusula pétrea, de que não, contrata por preço fechado. Eu não posso ter risco. Esse era o discurso. Eu não posso ter risco. O contrato tem que ser preço fechado. Mas Uhum. como você fecha o preço se você não sabe o volume? Porque, como eu falei, o terreno vai ceder ao longo da terraplenagem. Agora, o quanto que ele vai ceder? A gente tinha uma indicação muito frágil, como eu disse, porque eram poucos ensaios para o tamanho do terreno. Então, a gente tentou, eu tentei pessoalmente, como eu era responsável por toda a área de projetos, convencê-lo do contrário. Inclusive, até a gerente do jurídico estava a meu favor, porque sabia que aquilo depois ia virar pleito, ia virar disputa, etc. E ele era muito taxativo. Tanto que, em determinado momento, uma discussão um pouco mais acalorada, ele vira para mim e fala assim: você está trabalhando para o empreiteiro ou para mim? Você está querendo proteger o outro lado, está querendo pagar mais caro. E Eu eu acho que esse, tentando esse mostrar. é um grande desafio, né, da gestão do projeto, quando você vem trazer risco para o gestor, né, para o patrocinador do projeto, né, porque aquilo envolve valores, né? E aí ele pensa, o contrato vai me proteger, mas dependendo do contrato, esse contrato joga contra o próprio projeto, né? Exato, aquilo não era teto, aquilo era piso. A partir da hora que você faz um contrato por preço fechado, você nunca paga menos. É só dali para mais. Então eu tentava explicar para ele, tecnicamente, o que podia acontecer e tal. E para ele, cara, vocês são engenheiros, vocês se virem. Esse é o trabalho de vocês. E ele falava várias vezes: isso não pode ter risco, esse contrato não pode ter risco e tal. Enfim, uma vez que eu vi que eu estava numa encruzilhada, a gente, primeiro, a gente não pode se furtar a nossa obrigação de deixar as coisas claras para o tomador de decisão, porque nesse momento muitos profissionais vão ceder a essa pressão e vão dizer: não, dá para fazer. E assumem uma responsabilidade que não deveriam. Porque se tecnicamente o caminho te mostra que você tem risco, você não pode omitir isso numa tomada de decisão. Uhum. Porque depois, lá na frente, o projeto vai desviar. Como é que você explica o desvio se você lá no começo garantiu que não tinha problema? Uhum. Então, eu sei que é difícil, o ambiente muitas vezes é de uma pressão muito grande, como era esse caso, e Uhum. eventualmente até o teu emprego está em risco. Mas assim, o Sim. teu emprego vai estar em risco de qualquer maneira, ou você sendo transparente e verdadeiro, ou você omitindo uma situação de risco ali que vai estourar depois e depois você passa por incompetente e vai para a rua do mesmo jeito, Pois é. né? Então, assim, Xadrez, né? é um xadrez. Ao ver que eu não tinha saída, que o projeto ele ia ser contratado daquele jeito, o Uhum. que eu fiz? Né? Eu chamei, como a gente estava na correria, estava naquele atropelo todo que eu já comentei, eu chamei a equipe toda, inclusive pessoas que não estavam participando daquele projeto, para dentro de uma sala, mandei todo mundo cancelar as agendas do dia e a gente passou o resto do dia fazendo um processo de identificação, qualificação e quantificação dos riscos com base naquele cenário. O que pode dar errado? É o volume da terraplenagem, a questão do clima, é uma cláusula contratual faltante, são problemas X e Y, etc. A gente foi encher a sala de post-it, depois veio ali maturando aquilo, priorizando, discutindo saídas. Então, foi muito produtivo e a turma veio de maneira transparente, que como a gente falou antes da maturidade. Gente, vamos lá. Vamos abrir o coração e tentar levantar tudo que pode dar errado. Risco a gente olha também a oportunidade, mas aqui a gente estava com a faca no pescoço, vamos olhar só a ameaça. Uhum. Terminou toda aquela sessão, eu chamei a gerente do jurídico. Isso aqui, o projeto de engenharia não nos protege, esse aqui, os ensaios que foram feitos no problema e tal. Questão é, como é que a gente considera isso tudo dentro do contrato? Porque uma vez que eu não vou conseguir mudar a realidade do projeto, como é que eu pelo menos deixo as condições claras para minha contratada, para que depois isso não se volte contra mim? E a gente foi, estudou e melhorou muito a minuta do contrato com base específica naqueles pontos. Então é um outro negócio legal. Você não deixa o projeto, a área técnica, apartada do jurídico. A gente também tinha minuta padrão, como todo mundo tem. Uhum. Mas eu sempre defendi desde o meu dia 1 dentro do canteiro que se você não trouxer a realidade específica do teu projeto para dentro do contrato, esquece. Então não está fazendo gestão de contratos, né? Uhum.
E aí a gente conseguiu, então, incorporar esses pontos principais dentro da minuta, colocamos no mercado, escolhemos a proponente, ela não queria fazer por preço fechado, nenhuma delas queria, porque elas entendiam o risco, né? Mas a gente não conseguia mudar a cabeça do CEO. Antes de fechar, a gente teve uma reunião técnica com a equipe da proponente mais bem posicionada e a gente repassou todos os pontos de novo e a gente foi aberto. Ó, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode não sei o quê, como é que vocês estão considerando, o que vocês vão fazer e tal, isso está dentro do contrato. E eles, então, né, confirmaram o entendimento. Então, também não é jogar o texto lá dentro e confiar que o cara entendeu. E muita gente não quer fazer isso, porque ao fazer acha que o contrato vai ficar mais caro. Ah, o cara vai cobrar. Claro que vai cobrar. Você está jogando risco para ele, né? Uhum. E aí assinamos esse contrato. Assinamos o contrato, nos primeiros 45 dias de obra, os 3 primeiros riscos, os 3 principais já tinham acontecido. Nossa. Né? Variação do terreno, questão de segurança da região, etc, etc. Teve ali um movimento da contratada de tentar vir pleitear algumas questões, principalmente Uhum. porque o gerente do projeto do lado da contratada não tinha participado das negociações, ele só herdou o contrato e Uhum. foi executar, então, e nem, né, nem tinha lido. Ah, obra é obra, vou para lá e tal. Começou a encontrar problema, já começou a querer, né, criar Uhum. algum tipo de cobrança. E aí a gente foi e se apoiou em todo esse histórico. Olha só, a gente colocou, estava aqui na RT, negociamos isso aqui está dentro do contrato, isso aqui foi assumido por vocês e tal. Aí chamava lá o dono da empresa, repassava os pontos e tudo, aí o pessoal já começava a torcer o nariz, porque precificaram aquilo, mas ninguém quer que aconteça. Quando você Uhum. começa, de fato, a ter que arcar com algumas consequências, o jogo pode mudar um pouquinho. Mas, assim, para resumir, a gente entregou o projeto dentro do custo, não teve um centavo de alteração naquele contrato, mesmo com alguns riscos acontecendo. E, para mim, o que foi emblemático foi essa composição, como eu falei para você. A gente tinha um projeto imperfeito, que não Uhum. dava tempo de consertar antes da contratação, como acontece com a grande maioria dos profissionais. A Uhum. gente não conseguiu convencer o negócio de que era preciso mais tempo e era preciso melhorar a documentação técnica, então vai do jeito que está. Só que o vai do jeito que está não quer dizer que ainda assim eu não consiga aplicar muito bem práticas de gestão de projetos que vão nos proteger. Por mais imperfeito que o projeto esteja, você tem ali uma certa segurança. E a gente chegou até a quantificar isso depois. Para você ter ideia, é uma coisa que eu até trouxe para a equipe. Aquela reunião nos economizou cerca de R$ 1,5 milhão em uma reunião. Né? Bacana. Ah, mas foi só a reunião? Claro que não. Né? Tem toda a questão da gestão, que depois foi muito ativa em cima daquilo. Mas veja só o que estava na mesa que a gente ia deixar passar se eu fosse por aquele pensamento assim, ah, mas o projeto está todo zoado mesmo, a empresa não está dando tempo para a gente fazer, a pressão Uhum. é grande, a gente vai desse jeito, no final das contas a gente teria estourado aquele contrato em R$ 1,5 milhão e talvez eu estivesse na rua no final do contrato. Porque, poxa, como é que Uhum. você não viu isso? Pois é. No final, a culpa vai ser do gerente do projeto que não previu, não avaliou, não tomou a decisão correta, né, com antecedência, né? Ele acha um Exatamente. culpado, né? No final é um culpado que ele está buscando. É. Mas, e eu achei muito interessante, Choma, quando você comentou essa questão de trazer o time todo para a sala e fazer um grande brainstorm lá com o pessoal das possibilidades, porque foi ali uma chuva de ideias de identificação, outros riscos podem ter nascido ali, né? E é legal falar sobre isso, porque o nosso público, a gente tem tanto pessoas experientes, gerentes de projetos experientes, mas temos muitos universitários, pessoas que estão iniciando na carreira e que, de fato, ainda não sabem a melhor maneira de levantar, de gerar essa identificação de riscos, né? E que legal trazer o time para dentro da sala, o time do projeto, né? E eu acho uma boa prática, que eu particularmente gosto de fazer isso, né? Eu trabalho com desenvolvimento, com TI, né? Então, chama o DBA, chama o analista de sistemas, chama o programador, vamos conversar aqui sobre qual é o objetivo desse projeto e se alguém tem algum ponto para colocar, né? Seja no código, seja na ferramenta que vai ser utilizada, seja em algum critério de escopo, comunicação, API, enfim, pode surgir muita coisa ali que precisa estar lá no início do planejamento, né? Porque o grande lance é antecipar decisões, né?
Quanto mais Exato. cedo a gente conseguir antecipar problemas que podem acontecer, mais saudável vai ser a nossa execução, não é? Com certeza. Então tem que trazer as pessoas que podem contribuir, pessoas que já passaram por aquele tipo de projeto, pessoas que não estão envolvidas diretamente no projeto, que não estão com aquela visão viciada de que não, a gente escolheu esse caminho, então é só isso que funciona. E uma outra coisa que você trouxe também, a gente precisa trazer quem executa para dentro da sala. E muitas vezes, nesses projetos, vai envolver contratadas. Uhum, Então, uma coisa que a gente tem trabalhado bastante nesses últimos tempos, a gente chama de envolvimento antecipado de contratadas dentro da área de construção, para você uhum, trazer as contratadas para a mesa para discutir o planejamento que está sendo feito, porque o contratante faz o planejamento, mas quem executa é o terceiro. Então, o terceiro ele precisa participar desse processo e trazer riscos que ele enxerga para dentro dessa visão. uhum, E isso parece relativamente fácil de fazer, mas quebra muitos paradigmas. Então, a gente já teve questionamento de suprimentos, assim, mas aí o contratado vai ter informação privilegiada na hora que ele for cotar, porque uhum, ele é ainda uma proponente, ele não é uma contratada. Ele vai ter informação privilegiada na hora que ele for participar da concorrência. Gente, a informação mais privilegiada é você que vai ter, porque você tem um executor, um potencial executor, contribuindo para o teu planejamento. O que uhum, adianta você fazer um plano super otimista, achando que dá para executar 500 coisas ao mesmo tempo, e depois, quando você vai com o projeto aprovado para o mercado e descobre que não dá para fazer, o teu plano cai por terra. uhum, Então, de novo, quando a gente trata de planejamento, quando a gente trata de análise de riscos, essas visões múltiplas, elas são muito importantes. E aí tem que quebrar uma barreira também. Já tive resistência em processos de análise de risco do pessoal falar assim: não dá para marcar agendas muito longas porque o pessoal não tem tempo. uhum, Eu super entendo, eu também tenho meus projetos e também não tenho tempo. Só que se você não coloca foco uhum. em uma agenda para antecipar problemas dos seus projetos, você vai gastar muito mais tempo depois apagando os incêndios que vão acontecer. E aí a gente volta na questão da maturidade. Eu estou querendo mesmo fazer uma gestão de risco no meu projeto, ou eu Uhum. só preciso cumprir requisitos que depois eu vou ser cobrado, ou pelo PMO, ou Yeah. pelo diretor na hora de aprovar. Você seguiu o processo? Segui. Então tá bom. Carimbo aqui, você pode seguir. Então, Pois é, gente, fazer projeto dá trabalho. Fazer gestão de riscos dá trabalho. pois é. Se eu não coloco foco nas coisas certas, a gente depois vai ter que arrumar tempo e dinheiro para consertar aquilo que deu errado. Esse é um grande papel do gerente de projetos, né, conseguir fazer, essa reunião de informações e reunir as pessoas. Como você falou: "Ah, tem restrição", as pessoas estão muito mais preocupadas com o dia a dia de trabalho delas do que o projeto. Às vezes o projeto é uma coisa extra, né, muitas vezes a pessoa não é separada do dia a dia dela para participar do projeto, né, então ela tem uma série de restrições. E é papel do gerente do projeto saber lidar com essas pessoas, com essas restrições, com essas dificuldades, né. E a questão de trazer o fornecedor para a conversa, né, porque ele tem as lições aprendidas, esse cara está entregando esses tipos de projeto o tempo todo, então ele tem uma série de questões para poder contribuir, né. É. E aí, ô Choma, eu queria te perguntar em relação à priorização, né, porque dentro dessas reuniões, aí uma chuva de riscos podem ser identificados, né, mas como priorizar? Qual a melhor maneira de priorizar? O que que é mais importante? Probabilidade, impacto, como é que você sugere? Aí a gente já começa a entrar em pontos assim que são bem críticos mesmo, como você tem trazido, porque se você quer fazer uma boa identificação de risco, você não pode fechar a porta para a contribuição do time. A gente até falou aqui de envolver um Uhum, público mais amplo para ter visões complementares do que pode se passar no meu projeto. A uhum, partir da hora que eu faço isso, é natural que você tenha uma série de pontos identificados. Também não confie muito naquelas análises de risco de projetos um pouquinho maiores, um pouco mais complexos, que você olha a planilha e só tem 15 riscos. Então, uhum. ali foi feito para constar, não é possível. Se eu for sair de casa para ir para o mercado agora, eu levanto mais do que 15 riscos nesse meu trajeto. Então, assim, vamos lá. Agora, o volume ele traz o desafio, porque como de fato priorizar, como tratar, como dar
a devida importância, porque de repente um ponto que parece pequeno ao ser levantado, ele pode ser muito representativo lá na frente. Então aí entra um pouco primeiro, não tem fórmula pronta para isso, né? Vai entrar o trabalho pesado de analisar um por um, de discutir profundamente cada um. É claro que tem riscos que são relativamente limitados em impacto, então esses você consegue identificar rapidamente que, poxa, espera aí, eles são importantes, mas eles não estão na categoria mais crítica. Então você já consegue fazer, a gente fala de passar na primeira peneira grossa, assim, você fala em separar materiais aí na construção, você faz uma primeira leva que você consegue tirar da frente. De novo, não porque eles não são importantes, não porque eles não vão ser acompanhados, mas porque eles têm um impacto limitado. Eles não vão, por si só, fazer teu projeto explodir. Depois, você tem uma outra categoria, que são os riscos de baixa probabilidade ou baixíssima probabilidade e altíssimo impacto. São as grandes coisas que muitas vezes não estão no controle do time. Então, a gente passou por uma pandemia recentemente. Estoura uma nova guerra no Oriente Médio, o petróleo bate $120 o barril. Eu tive aqui uma greve dos caminhoneiros, etc. Se a gente for tentar modelar isso dentro do nosso projeto, aonde dentro de uma simulação, por exemplo, de Monte Carlo, ele vai entrar ou 0 ou 100, isso bagunça completamente a tua análise. E realmente, pelo fato de ele ter um impacto muito grande, se ele acontecer, ele coloca o teu projeto a perder quase. Ele pode ser um impacto muito significativo. Então, essa análise ela tem que ser também separada. Esse o tipo de risco que precisa cair naquela famosa reserva gerencial que pouca gente conhece e ninguém sabe na prática como é que funciona. A reserva gerencial que vai atender esses grandes riscos que estão completamente fora do controle é a capacidade da empresa de não quebrar ou de não matar o projeto se um grande risco desse acontecer. Se acontecer, aconteceu. Vamos levar um baita prejuízo e tal, mas o projeto, a empresa não vai morrer por conta disso. E eu consigo fazer. Agora, isso não fica dentro do projeto, porque eu não tenho como controlar. E aí você já começa a trabalhar com set relativamente menor de riscos identificados, aonde você vai trabalhar essas duas pontas que você comentou, né? Tanto a probabilidade, porque se a probabilidade for muito alta, eu preciso avaliar se ele é um risco interno, e se for interno, então eu preciso trabalhar melhor no meu planejamento para reduzir essa probabilidade. E se ele for um risco externo, que eu não tenho controle, tem uma chance muito grande de acontecer, ele já entra com peso muito grande dentro do meu plano, porque, certo? Eu não tenho controle e ele tem uma chance grande. E a outra coluna que você vai avaliar, como você trouxe, né, são os impactos. Tem riscos que podem ter uma probabilidade alta, mas um impacto relativamente baixo. Então, ele não é a tua maior prioridade, não é a parte mais crítica, mas eu vou, então, botar mais foco naqueles que têm um impacto maior. Então, estou trazendo aqui, né, meio que uma clusterização desses riscos para você, de fato, avaliar num ranking final o que fica, o que não fica, para que depois você possa partir para uma quantificação mais apurada e aí sair com a tua contingência. Mas, de fato, é uma coisa que não tem uma resposta certa, única, tem que ver muito o contexto do projeto. De repente, uma determinada situação que é crítica para um projeto pode não ser para outro. E Shoma, eu percebo também que às vezes o projeto ele até tem uma boa identificação de riscos, né? Você tem lá listado lá uns 30 riscos, o pessoal fez a priorização e tudo mais, mas o plano de resposta é fraco, né? Você vê muitas vezes acompanhar, monitorar, mitigar, né? Alinhar com as áreas envolvidas, né? E isso, de fato, não traz uma resposta. Se ele acontecer, o que a gente faz? Né? O que você indica? Né? O que é uma saída, uma melhor visão para um gerente de projeto para trazer planos de resposta consistentes para esses riscos? Aí entra aquela visão criteriosa que a gente está falando desde o começo, da questão da maturidade, da aplicação desses processos, e eu vejo mais uma vez um papel do PMO fundamental nisso, suportando, não só cobrando. O PMO tem um papel de cobrança também, sim, ele é guardião da governança dos processos. Então isso é importante as pessoas entenderem, para não criar aquela, o pessoal está aqui só para me cobrar, mas é justamente para trazer esses pontos que são fundamentais para fazer com que o plano funcione. Quantas vezes a gente vê um risco acontecer que ele tinha sido identificado lá atrás, ele causa impacto muito maior porque simplesmente ele não foi controlado,
ou porque na identificação ele foi subestimado. Então, perdeu-se uma grande oportunidade de fazer um trabalho bem feito. Até como o exemplo que eu trouxe, com todas as condições que a gente tinha ali, ao sermos criteriosos na aplicação disso dentro daquele ambiente imperfeito, a gente gerou uma economia muito grande para a organização, na prática. Então, o papel do PMO em ajudar nesse monitoramento, ajudar na formatação do plano em primeiro lugar, para que ele não fique genérico. A hora que a gente vai fazer plano de respostas, já é um ponto onde vamos falar com transparência aqui. A equipe já está desgastada, já participou por N sessões, já trabalhou desde a identificação, são N reuniões, como a gente falou, e mais uma vez eu preciso lembrar, gente, fazer gestão de projetos dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho, então a gente precisa fazer, certo? Precisa fazer por quê? Porque esse trabalho é o que vai gerar menos trabalho durante a execução. É isso que, de fato, vai impedir ou diminuir a chance de você cair em tantos incêndios durante a fase de execução do projeto, seja ele qual for, do tamanho que ele for, pode ser um projeto pequeno, pode ser um projeto médio, pode ser um projeto grande. E isso é, de fato, materializar a boa gestão. Não adianta você fazer uma grande sessão de identificação e depois ter um plano de respostas super genérico e superficial, que tudo aquele trabalho que você fez antes vai ser jogado fora. Então, eu vejo tanto a atuação como da liderança do projeto, como também do PMO, em tentar garantir que esses planos sejam eficazes. Porque senão, boa parte de todas aquelas horas que foram envolvidas são jogadas no lixo. Não, e legal essa sua fala, né, de gerir projetos dá trabalho, porque de fato, né, se fosse fácil, se fosse simples, se não desse problema, não precisava de gerente de projetos, né, e não tinha todas essas metodologias, todas essas ferramentas. Então, de fato, o cara que quer assumir esse papel de liderança, né, de fazer as coisas darem certo, ele tem que ter disponibilidade para se comunicar com as pessoas, para envolver na hora certa e para estar fazendo esse acompanhamento, né? E bom que a empresa tem o PMO, mas nem sempre tem, né? Nem sempre tem o PMO. Então, o GP ele tem que trazer e buscar essas ferramentas no mercado e estar ali disposto a atuar, né? E colocar o processo de monitoramento dentro da gestão do projeto, porque como você falou, né? Identificou, priorizou, fez plano de resposta e engavetou o plano de riscos. E aí, enfim, vai tocar o bumbo do projeto, uma hora vai acontecer um problema e aí, às vezes, é tarde demais, né? Então, de fato, a gente tem que ter todo esse aspecto. Quanto mais cedo a gente conseguir antecipar, melhor, né? E depois fazer esse acompanhamento, não é mesmo? E assim, tanto é que eu vou até trazer uma bomba aqui, aos 48 do segundo tempo. Dentro da parte de projetos industriais e de infraestrutura, esses grandes projetos de construção, existem pesquisas bastante robustas no mercado global que trazem o resultado desses projetos, principalmente cruzando com as práticas que foram utilizadas na fase de planejamento, demonstrando que o resultado do projeto, ele é bastante preditivo, ou seja, o que eu vou colher durante a execução e lá no final, na minha entrega, é diretamente proporcional ao trabalho que eu fiz antes. Então, esse negócio de que é um senso comum, de que planejar é melhor, de que isso traz uma boa gestão, traz melhores resultados, isso não é só crença popular, isso é quantificado por dados nesse ambiente de projetos. E tem um ponto interessante e provocador, que dois dos principais autores que estudaram dezenas de milhares de projetos no mundo inteiro, e de novo, a gente está falando de dezenas de milhares de projetos, atestam que fazer análise de Monte Carlo para a gestão de riscos em projetos simplesmente não funciona. E não só não funciona, eles são bastante contundentes. Eles falam que é pior do que ser inútil. São análises que levam as organizações a tomarem decisões erradas. Olha. E provam isso com dados. Inclusive, tem uma pesquisa de megaprojetos do Edward Merrill da IPA, onde ele traz que projetos que não aplicaram Monte Carlo foram mais sensíveis na contingência quando os projetos estavam mais mal definidos, mais imaturos, que a gente chama, consideraram contingências maiores do que projetos que rodaram Monte Carlo.
E ainda assim, quem rodou e quem não rodou ainda foi muito conservador na contingência, o estouro de custo foi muito maior do que aqueles projetos tinham atribuído como contingência. Isso traz um ponto de discussão bastante importante dentro daquilo tudo que a gente está discutindo aqui. Então, quer dizer que tudo aquilo que a gente falou aqui não serve para nada? Não, não é isso, muito pelo contrário. É que quando a gente faz uma análise de risco, a gente está tão focado e tão acostumado a pensar em riscos externos durante a fase de execução, que a gente tira o foco de dentro de sermos críticos o suficiente para perguntar: o meu projeto está maduro o suficiente para aguentar as pancadas que ele vai sofrer durante a fase de execução ou não? Eu estou sempre olhando assim: o fornecedor pode ter um mau desempenho, a engenharia pode ter algum erro, o clima pode ser desfavorável, mas e cadê o tanto de premissa que você ainda carrega dentro do seu plano? Cadê aquele cronograma super otimista que você está obrigando o mercado a comprar, achando que dá para fazer? O teu orçamento muito baixo, os riscos que não foram adequadamente trazidos para a contingência, como a gente falou tanto, você faz todo esse trabalho e depois você tenta chegar numa contingência que é palatável lá entre os 8% e 12%. Por mais que teu projeto tenha um perfil de risco completamente diferente. Então, se eu não avalio com muito critério a qualidade de todo o trabalho que foi desenvolvido pré-aprovação do projeto, a minha análise de risco está enviesada. Ela está completamente subestimada. E aí o que esses autores trazem, e de novo, eles não trazem da cabeça deles, eles trazem de dados de dezenas de milhares de projetos, mostrando que assim, um monte de gente que teve vários projetos cujo nível de definição estava abaixo do esperado, rodaram Monte Carlo e tiveram grandes estouros. Então, isso não quer dizer que a análise de risco não funciona. Aí eu discordo deles. Mas é que faltou, e eles trazem isso também, né? Faltou uma análise criteriosa do nível de qualidade da base sobre a qual você estava rodando a sua análise de risco. Então, a partir da hora que a gente começa a ver projetos, ou deveria começar a ver projetos, com contingências na faixa de 20%, 30%, 40% ou mais, porque os dados mostram que projetos mais mal definidos não tem limite de estouro. Se eu não tenho isso, né, cara, eu não estou fazendo uma análise de risco adequada. Né? Eu estou considerando que meu mundo é perfeito, sendo que ele não é. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter, sabe? Eu quis trazer essa provocação aqui porque eu acho ela super relevante. A gente se apoia em práticas e ferramentas bastante conhecidas, mas o trabalho de base, o trabalho duro, o feijão com arroz, das várias horas discutindo escopo, validando com os stakeholders, validando com o cliente, fazendo um planejamento factível, trazendo a visão de quem vai executar, isso tudo precede uma boa gestão de risco. Na verdade, isso é a maior parte da gestão de risco. A hora que você senta para identificar é mais um passo, mas o teu grande foco da gestão de risco é aquilo que você fez antes de sentar para fazer a identificação, que normalmente acontece lá no final da fase de planejamento. Olha, Choma, tá sendo uma aula, tá? Tá espetacular. E esse último pedaço que vai dar um corte espetacular também para o podcast. Acho que eu vou receber algumas pedradas aí, mas espero que tenha sido claro nos porquês. Sim. Não, aí é bom que aí estimula aí os comentários e a gente conversar, né? Porque essa troca de ideias também a gente aprende muito com ela, né? E agora, assim, a gente está, infelizmente, né, estamos chegando para o encerramento por conta de tempos, né? Porque a gente tem muito assunto, né? Sem dúvida, se você tiver uma oportunidade futuramente para a gente voltar a conversar, sem dúvida a gente pode aqui falar muito mais sobre esse assunto que é muito diverso e muito, muito interessante. Né? Mas eu queria pedir para você qual seria uma recomendação que você daria para o gerente de projeto, PMOs, lideranças, né, para aumentar a maturidade dos seus projetos em relação à gestão de risco? E acho que um ponto fundamental é a transparência, de fato trazer para a mesa as discussões difíceis. Já tive a oportunidade em sessões de identificação aonde o clima dentro da sala era um quando o líder do projeto estava e era outro quando ele não estava. Então, assim, quando o líder estava, só ele falava e às vezes alguém levantava algum risco que achava importante e ele mesmo na hora já, não, isso aí aqui acho que não tem
tanta relevância e tal, e já cortava. E a hora que ele não estava presente, aí a turma abria o coração e trazia a sua experiência e tudo mais. Então, a gente tem como obrigação dentro do projeto, tanto a liderança como cada membro do time, de criar um ambiente transparente onde a gente possa trazer as preocupações e discutir os problemas de maneira aberta. Porque sem isso, nenhuma análise de risco vai funcionar. Se eu não conseguir trazer as minhas preocupações como um determinado especialista numa disciplina, se eu não me sentir à vontade de colocar isso na mesa, depois eu vou me lamentar, eu vou olhar lá na frente e dizer assim, pois é, estava claro que isso ia acontecer. Mas peraí, estava claro que isso ia acontecer, por que isso não foi discutido lá atrás? Então a gente tem como questão comportamental a obrigação de criar um ambiente transparente dentro do time, e isso parte de todos. Porque às vezes o líder é aberto, mas você tem especialistas ali que não são. E isso acaba prendendo a reunião nas questões mais óbvias e, mais uma vez, evita que a gente tenha o uso da inteligência coletiva. Ninguém dentro do projeto vai saber mais do que o grupo. E a gente também tem que partir da humildade que ninguém vai conseguir modelar a realidade. Então a gente precisa sim ser muito criterioso. O que alguns chamam de ser conservador, na verdade não é, porque os dados de projetos mostram que as nossas contingências estão seguidamente subestimadas. Então a gente tem que ser mais realista na hora de fazer as análises. Então, criar um ambiente transparente e aberto para isso. Segundo, é se apoiar em dados o quanto seja possível para poder aí ser mais criterioso na quantificação desses riscos. A gente muitas vezes identifica bem e quantifica mal. Então, acaba que não funciona de novo, porque eu tinha toda a chance, tinha toda a informação na mão para poder proteger o meu projeto e não utilizei a contento, porque eu me senti ou sem informação ou inibido de colocar o real impacto daquela situação dentro do projeto, porque depois, como a gente já falou, a contingência ficaria muito alta e eu seria questionado por conta disso. Seria obrigado a baixar na marra. Então, é se apoiar nos dados o máximo quanto possível. E um papel do PMO, fora daquilo que a gente já comentou, de realmente fomentar essas discussões e ser um agente provocador, mas também de ser um agente que é guardião dos dados, porque hoje se fala tanto em IA, e realmente é um avanço tremendo, isso para análise de risco é um prato cheíssimo, dá para fazer um MBA só sobre isso, não é mais um episódio não, só que o insumo mais importante vai continuar sendo os dados específicos dos seus projetos dentro da sua empresa, dentro do seu mercado. E hoje, por mais que a gente tenha PMOs em várias organizações, o nível de qualidade da informação de projetos passados é muito aquém do necessário para que você consiga desenvolver ferramentas robustas para te ajudar nesse processo. Então, eu espero muito que essa onda de IA que veio para ficar e só vai crescer exponencialmente nos próximos anos, que isso coloque mais foco na necessidade das empresas trabalharem melhor a qualidade da informação que elas estão guardando dos seus projetos, para que isso possa ser reutilizado. Hoje, a gente já tem ferramenta para fazer muita coisa em análise de risco. O que falta é informação, que é É uma perdida. base de conhecimento robusta, né, de eventos que já aconteceram, dessas lições aprendidas que a gente comentou, que ela possa se basear nessa base para, então, listar os riscos possíveis, né, mais comuns, né, de acontecer nesse cada tipo de projeto, né? A barreira não é mais tecnológica, a gente já avançou muito além disso. Falta a base de informação. Isso é um ativo da empresa, sua empresa pagou por isso. Uma grande parte do chamado custo indireto do projeto, que não é aquilo que é entregue fisicamente, ou no caso de um código, né, horas de código, todo esse trabalho de planejamento e gestão é um ativo indireto da empresa, ela pagou por esse conhecimento. E isso é perdido ainda nas organizações, os mais diversos postos, inclusive nas grandes, que poderiam, com o efeito do portfólio de um ano, gerar um conhecimento absurdo de melhoria para os seus processos, trazendo a curva de maturidade organizacional em gestão de projetos para níveis muito mais acima, num prazo muito menor do que é feito hoje, e a gente não consegue avançar tanto por falta de dados de qualidade. Então, esse é um outro alerta que eu faço aqui, porque para a gestão de risco, gente, informação de projeto passado é ouro. É o que te ajuda a defender que aquele projeto tem aquela ameaça, é o que te ajuda a defender uma contingência mais alta. Se a gente não tem informação, a gente fica no discurso. E no discurso a gente vai perder. Eu acho que a palavra-chave aqui que você falou é informação é ouro, né?
ter dados passados, né, da organização principalmente, né? Hoje a gente tem as IAs públicas e você tem as IAs privadas, onde você cria a nossa base de conhecimento e aí tem esse desafio para estruturar bem essa base para que a gente possa utilizar melhor, né, os dados da companhia, né? Porque é muito comum as pessoas tocarem nos projetos, entregarem parte para o próximo né, e não faz esses registros, não é? Exato. Mas, André, eu estou muito feliz com a nossa conversa. De fato, foi excelente, maravilhoso de receber você aqui, né? Foi um aprendizado, foi uma aula realmente. Acho que tenho certeza que todos que nos acompanharam até aqui tiveram um ganho excelente, né? E convido todos, né, a prestigiar o canal do André Schoma, que é o Capital Projects Podcast. É excelente também, ele traz vários convidados muito experientes, né, com vários cases, e é muito bacana ouvir o André, né, e toda a experiência que ele tem, esse know-how, né, a gente aprende muito com ele. Muito obrigado, André. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Como eu falei, para mim é um prazer contribuir com esse projeto do PMI Santa Catarina, que eu acho fenomenal. Eu, pelo fato de ter atuado lá no passado, no capítulo, ter morado também em Santa Catarina, fico muito feliz de contribuir com vocês. Então, contem comigo sempre. Para mim foi um prazer esse bate-papo. Como eu falei no começo, é um assunto apaixonante que sempre teve muito da minha atenção, sempre gostei muito do tema. E estou muito feliz pelo convite, muito honrado de fazer parte desse projeto aqui. Parabéns a todos os voluntários do. Muito obrigado, André. Bom, e para quem nos acompanhou até aqui, fica a provocação. No seu projeto atual, os riscos estão sendo registrados ou estão realmente sendo gerenciados? Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com mais alguém que trabalha com projetos e, sem dúvida, vai tirar bons insights dessa conversa. Um grande abraço, até o próximo episódio do PMI Santa Catarina Podcast.